Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Eu não sei se você sabe, nem mesmo se quer saber, que o racismo ambiental precisamos combater. Por isso peço que escute tudo que eu vou lhe dizer. O condomínio de luxo, aquele resort legal, subiu sem considerar vidas do povo local. Seu regalo nesse canto é racismo ambiental. A ganância por petróleo mata a vida e a tradição. Sempre o mesmo grupo, pais e mães da escravidão, em nome do capital, seguem a mesma visão. Contra a PEC 03, precisamos insurgir. O racismo ambiental é necessário implodir. Em defesa dos territórios, ninguém pode se omitir. Então, eu queria trazer essas estrofes de um cordel que a gente está construindo sobre racismo ambiental, porque eu penso que todas essas questões que nós estamos discutindo, ela tem uma relação muito direta com essa questão do racismo ambiental, né, que vem aí não só a questão do petróleo, mas também outras questões que vêm cunhada nesse processo, né, embora o nosso mote aqui seja discutir os 5 anos do derramamento do petróleo, mas a gente precisa entender que também, junto com esse impacto, nós temos outros impactos que estão sendo bastante perversos com os territórios tradicionais, e isso tem a ver com racismo ambiental. Talvez um primeiro ponto que a gente tenha discutido e que seja importante desse impacto, que já foi trazido, né, é a falta de punição, que até hoje ninguém não sabe quem é realmente o responsável. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, até hoje não deu uma resposta. E a gente tem entendido que isso faz parte também de um processo, de um projeto político de produção de petróleo. As escolhas que são feitas por essa matriz energética, que não começa com esse governo, que começa desde lá do Getúlio Vargas, quando se inaugurou a Petrobras, o processo de exploração do petróleo tem sido predatório para as comunidades e para os povos tradicionais. Não vamos dizer que a gente vai negar a importância da Petrobras enquanto uma estatal brasileira, mas a gente precisa também ter coragem de dizer que o modelo que o Brasil adotou para a exploração do petróleo ao longo desses anos, dessas décadas, tem sido de cada vez mais de cima para baixo, não respeitando e não valorizando o que está na frente dessas comunidades, o que é prioridade. Não existe uma política de verdade, se a gente for olhar, das indústrias de petróleo do governo brasileiro, no sentido de fato, mitigar os impactos da exploração do petróleo. É muito mais uma farsa, né? Uma conversa bonita, e mais que, na verdade, as comunidades não têm sentido. Né? Na verdade, o plano, né, de emergência, né, ou plano de controle para acidentes com petróleo, que o governo brasileiro tem desde 2013, não foi utilizado nesse derramamento. Né? Na verdade, as comunidades dizem que se sentiram órfãos e se sentem até hoje órfãos do Estado brasileiro, porque não deu uma resposta, nem do ponto de vista econômico, que talvez fosse o mais fácil, fosse você dar uma resposta econômica, já que a resposta ambiental é muito mais complexa, mas as comunidades nem tiveram uma resposta do Estado brasileiro econômica, não tiveram uma resposta do Estado brasileiro ambiental e não tiveram uma resposta do governo brasileiro na perspectiva do estudo. Inclusive, é uma demanda que essa galera trouxe nesse seminário, é de que até hoje a gente não tem realmente um estudo profundo sobre as consequências não só do contato, mas também do consumo, porque muitos dos pescadores, marisqueiras, consumiram esses produtos já contaminados pelo petróleo. Não se sabe também quais as consequências disso a longo prazo na saúde dessas pessoas. Então, muitas têm apresentado esse quadro também, né, de depressão, de ansiedade, que existe uma estratégia de produção de petróleo do governo brasileiro que é desastrosa, seja no campo, né, da produção, da exploração, que tudo bem, não é a Petrobras, não são as empresas brasileiras, mas a política é brasileira e ela tem sido negligente, ela tem sido conivente e ela tem sido cruel para as comunidades e os territórios
tradicionais. E aí é por isso que realmente não dá para a gente desvincular do racismo ambiental, porque as comunidades impactadas, as comunidades que estão adoecidas, as comunidades que estão se tornando mais empobrecidas, são as comunidades que dependem dos seus territórios e que estão sendo impactadas por essa indústria do petróleo, pela indústria da mineração, por outros tantos impactos que faz parte do mesmo pacote do Estado brasileiro, que é o desenvolvimento desenfreado a custo das vidas e da saúde dos povos. Nós não temos um outro planeta para subsistir, embora o povo esteja indo para Marte, mas a gente só tem esse país, ou a gente só tem esse planeta, e a gente precisa, de fato, pensar lógicas mais sustentáveis e que não seja só meramente do lucro econômico, porque, na verdade, o petróleo gera muita riqueza econômica, mas, em compensação, a partilha disso não é na sua totalidade, sobretudo quando você tem capital privado também lucrando nesse processo. Como pode um peixe viver